Bom dia, como está sendo essa manhã de domingo hoje? Vamos abordar um tema muito importante e que infelizmente afeta muitas famílias. A saúde das crianças que enfrentam problemas cirúrgicos. E para isso, trouxemos um especialista que vai nos ajudar a entender melhor como funciona a cirurgia pediátrica oncológica. Você já parou para pensar no que acontece quando uma criança precisa de uma cirurgia oncológica? Quais são os procedimentos mais comuns? Como é o tratamento para os pequenos que enfrentam o câncer? Essas são algumas das questões que vamos abordar hoje. Para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, recebemos aqui o cirurgião pediátrico oncológico, Dr. Fábio Albanês. Ele vai compartilhar conosco seu conhecimento e experiência, trazendo informações valiosas para todos nós. Se durante o programa você tiver alguma pergunta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e envie sua questão. Não sai daí, o meu doutor volta já. Bem, hoje vamos falar sobre cirurgia pediátrica. Os pequenos pacientes, as crianças, precisam de um cuidado especializado e humanizado, que considere não apenas a complexidade do tratamento, mas também o impacto emocional na criança e nos seus familiares, lógico, né? Para isso, temos conosco hoje o Dr. Fábio Albanês, formado em Medicina pela Universidade Católica de Brasília. Ele fez residência em cirurgia geral no Hospital Universitário de Brasília e em cirurgia pediátrica no Hospital Materno Infantil de Brasília. Além disso, fez fellow em cirurgia pediátrica oncológica no Instituto Nacional do Câncer. Dr. Fábio traz uma vasta experiência e conhecimento que são essenciais. Dr. Fábio, obrigado por estar aqui no nosso programa, disponibilizando um pouco do seu tema, do seu tempo para tratar desse tema de fundamental importância. São as cirurgias nas crianças, as cirurgias pediátricas, notadamente o câncer, o tratamento oncológico e outras patologias que acometem as crianças. Bom dia, muito obrigado pelo convite e também a oportunidade de falar um pouco sobre a especialidade de cirurgia pediátrica e também esse foco da cirurgia pediátrica oncológica. Fábio, muitas pessoas não sabem exatamente qual é a formação do cirurgião pediátrico, né? Ele faz pediatria primeiro, ele faz cirurgia geral, como é que é isso, né? E como é que é essa jornada de ser cirurgião pediátrico, às vezes atendendo ali o recém-nascido, né? Exatamente. Eu sou ginecologista, de repente eu tenho que, e já aconteceu isso na minha prática na obstetrícia, eu trei a criança, fiz a cesariana, de imediatamente levou para o berçário, levou para o centro cirúrgico, o cirurgião pediátrico teve que intervir. Exatamente. A formação do cirurgião pediatra ela já passou por um período em que como pré-requisito era pediatria. Mas atualmente, após a faculdade de medicina, o médico já formado, ele faz a residência em cirurgia geral, que atualmente são 3 anos, após ele ingressa na cirurgia pediátrica, na residência de cirurgia pediátrica, que são mais 3 anos. Então, após a residência de cirurgia pediátrica, o cirurgião pediatra já formado, se ele tiver interesse em se aperfeiçoar um pouco mais, ele ainda faz mais 1 ano de fellow, de especialização em cirurgia pediátrica em alguma das áreas da cirurgia pediátrica, que é uma especialidade muito ampla. Então, algumas vezes, por necessidade, o colega quer se dedicar a alguma área, então ele ainda tem a oportunidade de fazer mais 1 ano de treinamento em alguma das áreas da cirurgia pediátrica. Alguma subespecialidade? Como se fosse uma subespecialidade. Ela não é reconhecida desta maneira ainda pelos conselhos, mas sim como uma área de atuação. Perfeito. Bem, sabemos que o papel do cirurgião pediátrico vai além das cirurgias em si, né? Qual é a atuação do cirurgião pediátrico no contexto oncológico e como ele colabora com outros profissionais de saúde no tratamento do câncer infantil? Tratamento multidisciplinar, sim, não só médico, mas dos outros profissionais. Exatamente. O tratamento da criança com câncer, né, ele envolve muitas especialidades, muitos profissionais da saúde. O pediatra oncologista, ele é como se fosse o maestro dessa equipe, ele coordena toda essa equipe, mas além do oncologista, tem um cirurgião oncológico, tem um radiologista, o radioterapeuta, tem também o patologista, outras áreas como enfermagem, o nutricionista, farmacêutico, todas essas áreas, elas trabalham em conjunto, cada um é uma engrenagem dessa atuação com um objetivo maior, que é proporcionar uma taxa de cura maior, né, um sucesso para os pacientes que são acometidos. A gente falou do paciente, né? E a angústia dos pais, como é que a gente
consegue controlar isso. Isso Sim. impacta no teu desempenho, né? Aquela cobrança, aquela ansiedade. Com certeza. Os pais e os cuidadores, de maneira geral, até os familiares, os irmãos e os familiares mais próximos, eles enfrentam todo aquele momento ali também junto com a criança. Não só dando apoio, suporte às crianças, mas também com toda a angústia e tudo. E é algo que, com certeza, tem que ser trabalhado nesse processo, nessa jornada do tratamento da criança com câncer. E são várias áreas que vocês atuam, né? Como ela se diferencia das outras especialidades cirúrgicas? Olha, mais notável, assim, mais marcante, né? Uma coisa muito importante a ser dita é até uma declaração da Federação Mundial de Cirurgia Pediátrica, em que a criança ela não é um adulto pequeno, não é um adulto em miniatura. Então, a criança tem as necessidades emocionais dela, própria dela, e também as doenças cirúrgicas são distintas do paciente adulto. Não são as mesmas doenças que acometem a criança que acometem o adulto. Perfeito. E quais são as cirurgias eletivas mais comuns na criança? A cirurgia eletiva é aquela cirurgia que a gente marca, que a gente agenda o procedimento cirúrgico. As mais comuns na cirurgia pediátrica são as cirurgias da cirurgião pediátrico geral, vamos dizer assim, que são as hérnias, a fimose e uma que também vale muito a pena ser destacada é a orquidopexia. As hérnias, existem duas principais, né? A hérnia inguinal, que é a hérnia que acomete a região próxima à virilha, que os pais, os cuidadores vão perceber um abaulamento nessa região. A hérnia umbilical, que acomete a região da cicatriz umbilical. A fimose, né, que é a dificuldade de expor a glande, né, a pele que recobre a glande do pênis, ela é fechada, tendo dificuldade de exposição. E a orquidopexia, que é quando no menino o testículo não desceu, não está acomodado na bolsa testicular, é necessário a intervenção cirúrgica. E é interessante que cada uma dessas cirurgias, ela tem um momento ideal, tem uma idade ideal para ser abordada. Isso é importante. Você frisasse bem o tempo, o momento, porque a angústia dos pais, ela está com a hérnia, tem que operar de imediato, ela pode regredir, não pode. Exatamente. A questão da fimose tem que ser imediato, ou o exercício resolve. A orquidopexia, se não fizer cirurgia em determinado tempo, aquilo vira câncer, não? Que é a orquidopexia, o testículo, né, que está dentro do abdômen, e aí você vai levar ali para o saco escrotal, não é isso? Isso, perfeito. Se não fizer isso em quanto tempo, vai provocar um câncer de testículo e tal? Eu atropelei, mas se você puder ser didático, fala sobre hérnia, depois da fimose, depois da orquidopexia, que é a retirada do testículo do abdômen para a bolsa escrotal. Perfeito. A hérnia inguinal, que é a hérnia que acomete a região próxima à virilha, é uma hérnia que deve ser operada logo do diagnóstico. Às vezes, mesmo recém-nascido, ou ao longo da infância, os pais perceberam um abaulamento na região inguinal. Se diagnosticou a hérnia, ele já deve ser operado. A hérnia umbilical já é diferente. Antigamente, as pessoas até falavam, enfaixa, põe moeda, põe alguma coisa que a hérnia fecha. Na verdade, ela tem um comportamento natural em que até cerca dos 4, 5 anos de idade ela se fecha naturalmente. Desta maneira, a gente pode aguardar um pouco mais para abordar a hérnia umbilical. Aquele ali, o umbigozinho ali, não precisa estar operando de... Bebezinho não, a gente pode aguardar até os 4 ou 5 anos, a não ser que nesse período ocorra alguma intercorrência, mas até essa idade pode se fechar e não ser necessário uma intervenção cirúrgica. A orquidopexia é uma questão muito importante em que o bebê ele deve ser operado, de preferência, entre 6 meses até 1 ano de idade. Então, se não for operado dessa maneira, o testículo ele vai sofrendo alguma degeneração em que na idade adulta pode ter complicações tanto de fecundidade quanto também de uma propensão ao câncer testicular. A fimose da mesma maneira. A massagem a gente já não realiza mais, solicita que os pais não realizem porque pode machucar e gerar uma fimose que eles chamam de patológica. A fimose ela é fisiológica, ela é natural, também até em torno dos 5 anos. E após essa idade é necessário uma avaliação para ver se é necessário ou não um procedimento cirúrgico. Na cirurgia da orquidopexia, o tempo entre 6 meses e 1 ano de idade, é o período ideal. Tá. Essa é a angústia. E como é que está isso? Você está no HMIB? Sim. Eu sou do HMIB, né? Fiz internato, residência, fui staff lá e tal. Por enquanto eu estou afastado, porque eu estou com mandato cacista, tal no sindicato. Mas como é que está a assistência nossa lá? Então, no HMIB, o HMIB e o Hospital da Criança, eles são
os dois principais hospitais no SUS e eles são complementares, né? O HMIB, ele ficou com uma característica muito de cirurgias eletivas, mas principalmente cirurgias de urgência, né? Que é a referência de toda a secretaria, e também as cirurgias neonatais, né? O Hospital da Criança ficou com cirurgias mais complexas, inclusive a cirurgia oncológica. E agora vamos falar das cirurgias de urgência na criança, né? Principalmente a apendicite, que é o mais comum. Exatamente. A apendicite é disparado a cirurgia de urgência, né? Aquela cirurgia que a gente tem que realizar nas próximas 24 horas, preferencialmente, a mais comum. E muitos pais, até quando são surpreendidos por esse diagnóstico, até falam, poxa, mas criança tem apendicite? Tem, e bastante. No HMIB, por exemplo, chega a ser realizado em torno de 400 cirurgias por ano de apendicectomias. É um quadro grave, o diagnóstico tem que ser rápido e confunde muito com as doenças gastrointestinais, né? Com Sim. infecções intestinais. Principalmente nas crianças menores, né? A apendicite tem um pico de incidência na criança escolar, entre 5 anos até os 12, 14 anos, e nas crianças abaixo dessa idade, abaixo dos 5 anos, se confunde muito com as gastroenterites e tudo, os sintomas são mais confusos nessa idade, o que leva a ser um quadro até mais grave quando diagnosticado e necessidade de cirurgias. Perfeito. E além do apendicite, qual é outra cirurgia de urgência na criança mais frequente? Na criança, uma outra cirurgia que vale muito a pena ser falada também, que na verdade pega um pouco mais o adolescente, no menino, é a torção testicular. Ela não é tão frequente, mas devido à sua consequência ser algo grave, porque a criança pode chegar a perder o testículo, né? Então a criança ela surge com uma dor forte, uma dor na região, né, inguinal, inguino-escrotal forte, súbita, que rapidamente ela aumenta de dor. E pelo fato de ser uma idade, né, na adolescência, que as crianças às vezes têm mais vergonha, né, têm vergonha dos pais, às vezes elas se seguram um pouco para falar com os pais sobre isso. E a gente tem uma janela muito curta para ser abordado. De preferência, no máximo até 4, 6 horas a gente deve operar essa criança para que o testículo não sofra e não seja necessário até a retirada do testículo. Faltam alguns minutos aqui para terminar o nosso primeiro bloco. E a importância de vocês de um trauma na criança? Então, o trauma da criança, ele acaba sendo também um aspecto multidisciplinar. Muitas vezes a necessidade do cirurgião, às vezes cirurgião vascular, ou quando ocorrem lesões maiores. No trauma, diferente um pouco do trauma do adulto, as condutas são muito mais conservadoras. Às vezes, só mesmo abordagem cirúrgica quando os traumas são... Observação, imobilização, né? Exatamente. Quando são traumas maiores e tudo, aí entra até também ortopedia, neurocirurgia, cirurgiões vasculares, quando ocorrem lesões mais graves, né? E o anestesista tem que ser especializado ou o anestesista geral lida bem com criança? Olha, a gente dá preferência para que o anestesista tenha algum conhecimento com criança, né? A fisiologia da criança é diferente do adulto. Perfeito. Então, é claro que dentro da formação do anestesista, ele passa por um hospital pediátrico, mas ele preferencialmente tem que ter uma vivência, um conhecimento trabalho no serviço próprio. No serviço que atenda crianças. Fábio, chegamos ao final do primeiro bloco, vamos dar um intervalo e logo voltamos. Não saia daí, nos aguarde que o assunto é extremamente importante, principalmente as mães e quem tem criança em casa, né, saber como se conduzir nesses casos de trauma, de infecção e etc. No bloco anterior falamos sobre os vários tipos de atuações que um cirurgião pediátrico faz, intervém e assiste as crianças. Agora vamos falar das cirurgias oncológicas. Fábio, em relação às cirurgias pediátricas oncológicas, quais são as principais cirurgias oncológicas mais comuns e como elas são realizadas? Você pode nos dar uma ideia, o impacto disso na família, até no rendimento escolar, no retorno às atividades, né? Como é que é isso? Sim. As cirurgias oncológicas, elas ocorrem numa programação tanto temporal, dentro do protocolo, de acordo com cada tipo de tumor, e também de acordo com o órgão acometido. Então, esse planejamento, além de ter uma janela dentro do protocolo ideal para procedimento cirúrgico, ela também é feita por uma programação, principalmente pelos exames de imagem, tomografia, ressonância, junto ali com o radiologista, a gente faz uma programação, pelo menos nós temos uma expectativa de como proceder a cirurgia, né? Onde vai ser feita a incisão,
quais os órgãos estão acometidos, quais vasos estão acometidos por aquele tumor. Durante o período de tratamento da criança com câncer, dificilmente ela consegue manter uma atividade escolar, uma atividade até mesmo de convivência social. Até por esse motivo também é importante um hospital dedicado ao tratamento da oncologia pediátrica, porque ali haverão profissionais especializados na condução daqueles casos que envolvem o câncer infanto-juvenil. E a questão do diagnóstico? A gente fala o tempo todo em diagnóstico precoce, né? Como obstetra, a gente foi lá, fez a cesariana, a criança chega no berçário, já faz ali o teste de pezinho, uma série de testes que tem para detectar alguma deficiência genética e tal. E no caso da prevenção do câncer infantil, existe algum protocolo para fazer periodicamente, para tentar diagnosticar um câncer em fase inicial? Ou só são sintomas que a gente tem que chamar a atenção dos pais ou dos cuidadores para pensar no câncer infantil? Excelente. Exames de screening, vamos dizer assim, de pesquisa de câncer, só são indicados em algumas situações muito específicas de anomalias genéticas, né? Algumas síndromes genéticas, elas têm uma propensão maior a alguns tipos de tumores e câncer, né? Então, nesses casos, sim, algumas vezes é indicado alguns exames complementares de rotina para justamente tentar pegar o câncer ainda numa fase inicial, precoce. Da mesma maneira, para a população geral, é muito importante ficarem atentos, tanto os pais, cuidadores e até os profissionais de saúde mesmo, alguns sinais e sintomas que são indicativos de, algumas vezes, alguma doença oncológica. Infelizmente, não são sinais e sintomas muito específicos do câncer. Às vezes eles se confundem com outras doenças da infância, mas vale a pena ressaltar alguns deles, né? Como, por exemplo, a criança muito pálida, ou surgimento de alterações na pele da criança, como pequenas pontinhas, manchinhas vermelhas, que chamamos de petequias, ou equimoses, que são manchas rocheadas, hemorragias, exatamente. Alterações oculares, como estrabismo, o surgimento de um reflexo branco no olho quando a gente realiza foto. Esse ficou muito falado pelo jornalista Thiago Leifert, né? Ele fez uma campanha em relação a isso. Tem a questão de uma dor de cabeça, uma cefaleia prolongada, mais de um mês e progressiva, principalmente se vier associada a alguns déficits motores ou desequilíbrios, né? A gente também chama a atenção se os pais ou cuidadores perceberem o famoso caroço no abdômen, né? Um abaulamento na barriga, às vezes na hora do banho. Os pais, os cuidadores podem perceber isso, também chama atenção para algum tumor intraabdominal, dores ósseas prolongadas e progressivas. Então, assim, são alguns sinais que a gente deve ficar atento para que, se identificados, a gente, né, encaminhe a criança para uma consulta e avaliação do especialista. Interfere no desenvolvimento motor? Tem alguma lesão que chama atenção? A criança não está tendo dificuldade de andar e tal? Aí você pode pensar em alguma coisa no aparelho muscular? Isso. Geralmente, os osteosarcomas e os sarcomas, de maneira geral, eles, de membros que podem acometer alguma dificuldade de marcha, alguma coisa, eles acometem crianças maiores, geralmente, né? Então, ali a criança já vai se queixar, às vezes de dor, algumas vezes não relacionada ao trauma, isso também chama atenção, e é uma dor persistente, né? E às vezes não tem sintomas inflamatórios nem sinais de trauma, então isso chama atenção. Examina e não percebe nada, né? Às vezes o pediatra comum, se ele não estiver atento, ele olha e acha que é uma queixa, até a criança está ali, né, simulando alguma coisa, né? Isso. E esses sinais são justamente importantes para o diagnóstico e detecção precoce do câncer, né? Perfeito, perfeito. E a questão genética hereditária com relação ao câncer infantil, como é que é isso? Porque a gente sabe que o adulto tem uma série de doenças malignas que tem uma tendência hereditária, né? A gente vê aí, né, tem vários casos na família, você faz até a prevenção. Câncer de mama, se a mulher tem alguém na família que teve câncer de mama, a gente faz um acompanhamento em menor tempo, né? E câncer de colo útero, por aí vai, a gente abrevia
a solicitação de exames, né, em decorrência da história familiar, da história genética. E com relação às crianças? Exatamente. O câncer infantil, ele é até um pouco diferente do câncer no adulto, que o adulto também ele vai sofrendo, ao longo dos anos, da idade, algumas interferências do ambiente ou dos hábitos que ele tem ao longo da vida. O câncer na criança geralmente são anomalias genéticas que nasceram com a criança, né? Então, assim, tem várias síndromes que predispõem a tumores, por exemplo, de tireoide, de adrenal, alguns tipos de tumor renal, alguns tipos que ficam realmente propensos de acordo com alterações genéticas. E aí a história familiar às vezes é muito importante, né? Às vezes, por exemplo, uma família que teve vários casos de tumor de tireoide, principalmente numa idade precoce, é importante investigar se não há malformações, né? Anomalias genéticas que predispõem ao câncer. A gente falou na série de patologias, está falando agora com mais profundidade da questão do câncer, mas agora me veio aqui à mente uma questão que é comum. Como eu sou obstetra, né, de vez em quando a gente opera ou faz um pré-natal, faz o pré-natal e depois opera, né? Uma gestante que a criança já fez o diagnóstico de hidrocefalia durante o pré-natal. Como é que entra o acompanhamento do cirurgião pediátrico nisso? Isso. Quando é que ele intervém? Exato. A atuação do cirurgião pediatra ela é muito ampla, né? Ela pode iniciar mesmo ainda no pré-natal ou até a juventude, idade adulto jovem, né? Quando é identificado algumas malformações ainda no período fetal, no pré-natal, como gastrosquise e onfalocérese, que são bífida, né? Alterações do trato digestório da parede abdominal, atresia de esôfago, algumas alterações urológicas, como válvula direta posterior. Alguns casos muito específicos podem ser realizados procedimentos ainda como medicina fetal, o que vai proporcionar um melhor preparo, um melhor tratamento após o nascimento da criança, ou que mesmo se não seja indicado, o aconselhamento aos pais, né, tirando as dúvidas, os esclarecimentos ali, de como vai ser feita a programação, como vai ser feito a abordagem cirúrgica da criança após o nascimento. Perfeito. E a questão da epispádia, daquelas lesões no pênis, só para quem está nos assistindo entender. Tem crianças que nascem com lesões no pênis, epispádia e tal. Epispádia, né? A hipospádia é mais comum. Que angustia demais os pais, né? Exato. É uma formação da uretra em que o meato uretral ele não é na pontinha do pênis. Ele se abre ao longo do pênis, sendo necessário, algumas vezes, até mais de um procedimento cirúrgico para que isso seja realizado e reconstruída a uretra da criança. Perfeito. E como é que estão os recentes avanços na cirurgia pediátrica? Tem alguma inovação, estudos, pesquisa, como é que é isso? Então, a cirurgia pediátrica, até por questões até da indústria farmacêutica, ela é sempre um pouquinho atrasada em relação à cirurgia geral. Então, o desenvolvimento de pinças, de tecnologia, primeiro foca na cirurgia pediátrica e a gente vem a seguir. Então, as pinças para cirurgias laparoscópicas ou até mesmo cirurgia robótica, a cirurgia robótica ainda está iniciando na cirurgia pediátrica, né? Até porque a gente tem dificuldade mesmo até dos braços do robô, espaço, como eles... né? Exatamente. Cirúrgico ali, né? Os braços do robô eles são grandes, então para eles se movimentarem tudo, e o nosso paciente pequeno dificulta o campo cirúrgico. É um dos desafios da cirurgia pediátrica. É um dos desafios, reduzir ainda mais os equipamentos para que a gente possa proporcionar ao paciente um tratamento de excelência. Perfeito. E no serviço público, Fábio, como é que está a assistência em termos de avanço, de disponibilidade de avanço tecnológico e até desse material, né? Sim. Como eu falei, a gente tem 2 grandes centros de cirurgia pediátrica no DF, que é o Hospital Materno Infantil, que tem uma característica muito, além das cirurgias eletivas, ele foca muito na cirurgia de urgência também, por ser referência de toda a rede da secretaria. As cirurgias neonatais, tem uma UTI neonatal muito grande no Hospital Materno Infantil, e o Hospital da Criança, que tem um foco também nas especialidades pediátricas e
na cirurgia avançada e também na cirurgia oncológica. A disponibilização de material, ela é difícil porque são instrumentos, materiais caros, né? Que demandam um investimento muito grande. E no caso da mãe ter uma criança com esses problemas, o acesso dela ao sistema é pelo centro de saúde, depois é regulado. Exatamente. Dependendo da patologia, eles aceleram esse acolhimento do paciente. Como é que está essa política? Exatamente. Na Secretaria de Saúde tem a regulação, né, onde através do encaminhamento o paciente é inserido na regulação e a regulação vai colocar o paciente para ser atendido em um desses centros. A oncologia pediátrica, ela foge um pouco da regulação porque há um canal direto com o Hospital da Criança, em que o profissional de saúde e tudo pode referenciar a criança direto ao Hospital da Criança, porque sem a passar fila... pela dificuldade da regulação. Exatamente. Perfeito. A fila no Hospital da Criança para oncologia é zero. É uma informação importante. Importante. Que a criança, na suspeita de um acometimento oncológico, ela pode ser referenciada direto ao Hospital da Criança e o próprio Hospital da Criança faz uma regulação interna para essa criança agiliza de acordo com a atendida com a maior brevidade possível. Perfeito. Fábio, infelizmente nosso tempo acabamos aqui o nosso segundo bloco. Agradecer mais uma vez a sua presença e disponibilizar aí para você colocar suas redes sociais, que se algum paciente estiver precisando da sua assistência, tem como lhe acessar, né? Muito obrigado. A cirurgia pediátrica é tão ampla que eu acho que teria que ser vários programas para a gente falar sobre tudo da cirurgia pediátrica. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar sobre essa especialidade que me dedico. Eu tenho uma rede social, embora eu ainda não me dedique muito ao Instagram, mas eu tenho lá um perfil, Dr. Fábio Albanês, e qualquer dúvida que surgir, qualquer coisa, fico disposto aí a qualquer dúvida ser sanada por esse canal. Obrigado, Fábio, mais uma vez. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde e bem-estar, com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você, como acabamos de ver aqui com o Dr. Fábio. No YouTube, nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doença respiratória, obesidade, oncologia infantil e muito mais. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso próximo programa. Obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo domingo.